Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Diante da palavra do Senhor, eu quero convidá-los a abrirem comigo no texto sagrado, no livro de Josué, no capítulo 24, versículos 14 a 16. Com esta leitura, eu quero aproveitar este momento e desejar a você a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar. Ó Deus, fala conosco através da tua palavra. Queremos aprender, ó Deus, a respeito daquilo que o Senhor tem para nós através desta palavra. Dá-nos orientação, direção, edificação e consolo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No domingo anterior, focalizamos a relação entre o acampamento de Israel em Gilgal e a família israelita. Ficou clara naquela mensagem a importância do aconchego entre os membros da família. Ficou clara também a necessidade do lar como lugar de adoração e culto a Deus e do lar como lugar de preparo para a batalha. Folheando as páginas do livro de Josué, estamos agora no último capítulo, 24. Josué agora, de acordo com esta narrativa bíblica, despede-se do povo, porque sua morte estava próxima, cumpriu a sua missão, e ele agora, como servo de Deus, mostra ao povo todos os milagres e também os livramentos do Senhor na história de Israel. Há um ensino claro nas Escrituras sobre a importância dos vínculos afetivos que existem entre a família e a igreja, que é o povo de Deus. O povo de Deus tinha que tomar uma posição. Ou serve ao Senhor, ou serve aos ídolos, aos deuses. Da mesma forma, ainda hoje, é a mesma mensagem ao meu e ao seu e ao nosso coração. A família tem que tomar uma decisão, deve servir ao Senhor. O versículo 15, que nós já demos um destaque, na experiência de Josué, ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero compartilhar convosco, através desta mensagem, o seguinte tema: vínculos afetivos entre família e igreja. Quais são esses vínculos? Vínculos afetivos entre a família e a igreja. A primeira ideia, o primeiro vínculo é que se a família vai bem, a igreja vai bem. Note, se a família vai bem,
a igreja vai bem. Isto porque há uma grande verdade, há uma grande realidade que precisa ser aqui dita e lembrada, de que a família é uma extensão da igreja e vice-versa. Há uma interdependência entre a família e também a igreja. Ambas devem cuidar, devem nutrir e também sustentar uma a outra. Devem manter, desta maneira, relacionamentos saudáveis na prática do perdão, na prática do amor, da compreensão e também do cumprimento da lei de Cristo, de acordo com a palavra de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que o apóstolo Paulo diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A Igreja Presbiteriana de Itapuca, aqui em Resende, é exemplo maravilhoso da graça de Deus. Hoje, dia 17 de maio, 39 anos de bênçãos que esta igreja foi organizada. Sempre uma igreja, pela graça de Deus, voltada para o evangelismo, para missões e também para hospitalidade. Esta igreja, sem dúvida alguma, não é perfeita. É falha, tem muitos defeitos, mas é uma igreja que tem um referencial de acolhimento e nós temos que louvar ao Senhor por isso. O Senhor continua fazendo proezas numa vida de multiplicação. Eu quero apenas lembrar que este é o tema que tem sido colocado para a vida da igreja neste ano de 2020. O Senhor continua fazendo proezas numa vida de multiplicação. De que maneira? Podemos recordar desde o início do ano, desde janeiro até agora, o mês de maio, de que grandes proezas da parte do Senhor em multiplicação têm acontecido no aconchego e também no acolhimento uns com os outros, no compromisso com o reino de Deus, na visão do discipulado, uns ensinando outros o caminho da graça do Senhor Jesus Cristo. Também na alegria da ressurreição, quando nos lembramos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E para este mês de maio que nós estamos vivendo, no amor à família. O reflexo das bênçãos nas famílias é confirmado na vida da igreja como um todo. Damos graças a Deus por isto. Várias atividades, pela graça de Deus, foram praticadas e já realizadas desde o início deste ano de 2020. Foi tudo para a glória de Deus. Nós temos que dizer isto com todas as letras. Foi tudo para a glória de Deus. E também para o bem-estar do povo de Deus. De março para cá, houve uma interrupção em todas as atividades presenciais na vida da igreja. Incompreensível, não é? Sim, incompreensível aos nossos olhos, mas soberanamente controlada nos planos eternos de Deus. Agora, durante esses meses, nós estamos vivendo o distanciamento social.
A igreja, como o corpo de Cristo, não parou, graças a Deus por isso. Continua com suas atividades principais via online e também uso das redes sociais. É a comunicação com o povo de Deus, com oração, com estudo da palavra, com a ministração de aulas na escola bíblica dominical e também transmissão de cultos ao vivo. Famílias vivendo bem, apesar de restrições, apesar de muitas dificuldades, dentre elas inclusive financeiras e até mesmo limitações sociais. É uma igreja que, graças a Deus, vive bem, porque Deus está no controle e as famílias também vivem bem, graças a Deus. Por isso nós podemos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sim, irmãos amados e amigos, os vínculos afetivos vão sendo confirmados entre as famílias e a igreja. A família só vai bem quando está disposta a servir ao Senhor de todo o seu coração. Na experiência de Josué, quando ele mesmo deixa para nós esta palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas há também um outro vínculo. Se a família renova a aliança, a igreja será fortalecida. Versículo 14 desse texto diz assim: temei ao Senhor e servi-o com integridade. Temei ao Senhor e servi-o com integridade. Duas palavras-chave: lealdade e integridade. Lealdade e integridade, irmãos amados e amigos, devem fazer parte dos membros da família. Há uma aliança que um dia o Senhor fez conosco. E a aliança agora ela tem que ser renovada em cada nova geração. Consagração é a palavra de ordem. Consagração como instrução de abandono dos ídolos infiltrados nos lares. O versículo 14 é bem claro. O Senhor diz através de Josué: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Famílias fortes trarão fortalecimento para a igreja. Esta é uma realidade que precisa estar presente no meio do povo de Deus. Note bem, famílias fortes. O reverendo Hernandes Dias Lopes explica sobre famílias fortes. Abro aspas. Ele diz assim: para se erigir uma família forte, é preciso edificá-la sobre o fundamento certo. Por isso, a Escritura diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Fecho aspas. Note que os versículos 16 e a primeira parte do verso 17 deste texto de Josué, o Senhor está nos dizendo assim: então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Versículos 24 e 25, disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Irmãos amados e amigos, hoje a nossa aliança com o Senhor é renovada através de Jesus Cristo. Foi Ele quem derramou o sangue da nova aliança. Graças a Deus por isso. Famílias, renovem suas alianças com o Senhor, porque assim fazendo, seremos usados pelo Senhor para fortalecer a igreja
e sermos também instrumentos úteis nas mãos do Senhor para resgatar vidas e famílias inteiras perdidas neste mundo. O terceiro vínculo afetivo que nós encontramos, e eu quero destacar na palavra do Senhor, é o seguinte: que se a família escolhe servir ao Senhor, a igreja crescerá. Verso 24. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Famílias, eis o apelo da palavra de Deus. Famílias, continuem tendo um papel fundamental na missão e no crescimento da Igreja de Cristo. Servir ao Senhor dá a ideia de apegar-se a Ele. No capítulo 23, do verso 8 do livro de Josué, a palavra diz assim: mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até ao dia de hoje. E eu quero dizer aqui o seguinte: que quem se apega ao Senhor também terá maior prazer em buscar os perdidos e resgatá-los por meio do poder e da graça do Senhor. Apegar-se ao Senhor é uma maneira usada no Velho Testamento para se dizer, conforme João 15:5, permanecei em Cristo. É a mesma ideia. O psicólogo e terapeuta familiar, um pastor, chamado Carlos Catito, ele relata a realidade do mundo presente, distante de Deus e também de sua própria palavra. Ele diz, abro aspas, lamentavelmente, todos os anos, inúmeras pessoas deixam as igrejas vítimas de, preste atenção nisto, vítimas de desestruturações familiares. Eu observo aqui, isto é muito sério. Aí ele continua dizendo, casais que se divorciam, e ao menos um deles deixam a fé. Filhos que se rebelam contra os pais, envolvendo-se em grupos esotéricos, em drogas, em atividade sexual irresponsável, etc. Fecho aspas. O apelo que eu quero fazer aqui nesta hora é este. Famílias, sirvam ao Senhor e cooperem no crescimento da igreja. Vínculos afetivos entre família e igreja. O meu desafio é que nós façamos a escolha certa. A escolha em servir ao Senhor de todo o nosso coração. E que o Senhor nos use a cada dia, a cada momento, para que ajudemos no fortalecimento dos lares. E como resultado, a igreja seja ricamente abençoada e fortalecida. É isso que nós desejamos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar novamente. Ó Deus, colocamos agora, Senhor, famílias e também a tua igreja. Mais uma vez fazemos isso diante do teu altar, pedindo a Deus que o Senhor consagre vidas, que o Senhor consagre o teu povo, que o Senhor abençoe, ó Deus, as famílias, que o Senhor abençoe a tua igreja, para que nós possamos a cada dia, Senhor, ter afetividade e desta maneira continuarmos proclamando a alto e bom som o Evangelho do Senhor Jesus. Ajuda-nos,
guarda-nos e abençoa-nos, pois nós oramos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.